Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, telespectador ali, meu caro ouvinte, o telespectador está aí ao lado. Hoje estamos aqui com uma conversa muito afável, uma conversa que vai nos trazer aqui diretrizes da religião islâmica, vai nos trazer umas formas de como nós abnegarmos a religião islâmica sem tropeçar, sem atropelos à Constituição alcorânica mesmo, mas para melhor entender, nós temos um hóspede aqui de honra, que esse hóspede é o Maulana Abdul Ghani, que vai nos interpretar as suas diretrizes, limites, balizas, para nós podermos sair nesse sufoco onde muita gente está à procura do Islã, o mundo está à procura do Islã, mas às vezes existem falhas de como procurar as raízes, onde trazer a diretriz real e sentir-se que é muçulmano, porque cada um onde está, sente-se muçulmano, cada um quando faz pequena atividade pensa que é muçulmano, mas com isto não há melhor que ninguém se não receber o nosso hóspede aqui, Maulana Abdul Ghani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo neste nosso programa, que vai nos interagir com o nosso telespectador ali em casa, que vai explicar melhor o que é o Islã, Maulana. Muita gente fala do Islã, o que é o Islã? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por mais uma vez dar-nos a chance e a oportunidade de estarmos aqui neste programa com o intuito e o objetivo principal de falarmos sobre o Islã, aquela que é a religião escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Alcorão: Inna dina inda Allahi al-Islam, que na verdade a religião perante Allah subhanahu wa ta'ala é o Islã. E de seguida, agradecer também ao Sheikh por mais uma vez me convidar para estar aqui neste programa, a fazer também este trabalho que todos nós deveríamos, aliás, estar a fazer de uma ou de outra forma, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Balighu anni walau ayah, expandam ou difundam de mim, mesmo que for um versículo ou um verso. Sendo assim, expanda o Islã, é a palavra-chave aqui com Maulana Abdul Ghani, expandir o Islã, não é? Aprender, compreender e divulgar. Nós fazíamos a pergunta: Maulana, esta palavra, o Islã, o que é? Como é que se sente alguém muçulmano? Como é que eu posso me considerar que eu estou a seguir o Islã? Fazendo o quê? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. O que é Islã? Primeiro, Islã é a submissão total e completa de um servo para com o seu Criador. Então, quando uma pessoa é muçulmana, quer dizer que esta pessoa é uma pessoa que está submissa às ordens de um e um único Deus. Por isso que também a religião islâmica, existem lá os seus pilares, que primeiro o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que Buniya al-Islam ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iqami salat, ita'i zakat, wa sawm Ramadan, wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Que os pilares da religião islâmica são 5. Primeiro é acreditar em Allah e não associar parceiros a Ele, acreditar em Allah e adorar a Ele somente um e único, e de seguida crer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu último mensageiro, depois fazer o salat, dar o zakat e depois jejuar no mês de Ramadã e também sair para Hajj, a peregrinação para a casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, se a pessoa tiver as condições para tal. E também o zakat a pessoa faz se tiver as condições para tal. Enquanto que o restante, o shahada, é o testemunho, que é testemunhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah, e testemunhar também que Allah subhanahu wa ta'ala é o seu Criador. E depois tem o jejum, que é feito em todos os meses de Ramadã, em que o muçulmano deve jejuar. Então este é o Islã.
Sendo assim, este é o Islã, diz Maulana Abdul Ghani. Querido irmão aí, temos aqui a conversar com o nosso Maulana, a nos trazer aqui elementos-chave num dia como este, ela a explicar. Agora, Maulana, eu tenho outra pergunta que não quero calar. Meus telespectadores ali em casa estão a lançar uma pergunta para si aqui. De onde que o muçulmano assimila esta crença? Onde é que nós vamos buscar essa crença para fixar-se, nós sentirmos que nós estamos mesmo aqui a andar nos carris desejados? Sim, de onde é que os muçulmanos assimilam as suas crenças? Os muçulmanos buscam as suas crenças através das escrituras sagradas. Primeiro, nós como muçulmanos buscamos as nossas crenças no Sagrado Alcorão, no Coran. E depois seguimos na Sunnah, que é a tradição do nosso querido profeta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, porque nós acreditamos que tudo, o Coran foi uma revelação para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia, não dizia nada por capricho, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Alcorão: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não disse e não falou nada por capricho, excepto que ele falou tudo que era uma revelação e inspiração vinda de Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, aqui depois também existe uma pergunta muito forte para além disto que estamos a ouvir aqui, onde assimila a sua crença. Agora, se houver uma discórdia, se tiver uma discórdia, que fonte nós podemos recorrer? Por exemplo, aparece alguém no seu bairro ou no seu habitat e ele vem dizer que ele discorda alguns pontos. Em que ponto nós podemos nos apegar, em que assessor ou um vetor podemos nos apegar para nos salvar desta? Sim, quanto à situação quando houver uma discórdia, como é que a gente pode, a quem a gente tem que recorrer ou devemos recorrer? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Se vocês, ou muçulmanos, tiverem alguma discórdia em alguma coisa, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, vocês devem retornar para, primeiro, no livro de Deus, إِلَى اللَّهِ وإلى الرسول, depois vamos para o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, primeiro a gente vai no Sagrado Alcorão, a gente vê se lá existe alguma coisa que poderá nos tirar daquela dúvida que a gente tem. E de seguida, a gente vai para o Hadith, para a gente poder saber qual é a solução sobre essa discórdia que a gente tem. E o profeta Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, antes de partir deste mundo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Taraktu fikum", que eu deixei para vós duas coisas, que se vocês forem apegar-se a eles, jamais se desviarão. Os companheiros perguntaram quais são estas tais coisas, que se a gente for apegar-se a eles, jamais nos desviaremos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Al-Qur'an wa Sunnah, que eu deixo para vós o Alcorão e a minha tradição. Se vocês forem a apegar-se a essas duas coisas, vocês jamais se desviarão. Mashallah, nós estamos a andar mesmo na primeira parte do nosso programa. Nós vamos entrar agora num pequeno intervalo para podermos conversar e vamos neste intervalo aparecer uma pequena casida ali para entreter o nosso Maulana Abdul Ghani, que não muda de canal, fica conosco, aprenda mais o Islã. Ele, Maulana, está a se preparar para poder nos explicar o que é o Iman. Estamos já falando do Islã, ele já explicou muito bem, mas está a ver aí uma palavra Iman, que é uma chave indispensável para a sociedade. Esperamos que aprenda o Iman conosco na segunda parte do nosso programa. Não saia daí, não muda de canal. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos de volta à segunda parte aqui com Maulana Abdul Ghani. Maulana Abdul Ghani que acabou de explicar muito bem para meu caro irmão aí que acabou de abrir a tela agora, não é? Entrou no programa. Estamos a falar sobre o Islã e Maulana Abdul Ghani de uma forma boa, afável. Ele conseguiu explicar o que é o Islã, conseguiu explicar, quando tivermos algumas dúvidas também, recorremos ao que e aonde e como. Ele foi nítido e mais fundo de uma forma alcorânica e forma de uma doutrina muhammadia. Jazakumullah khaira, Maulana Abdul Ghani, por essa explanação para nossos telespectadores ali em casa. Eu consigo que nós aprendemos e vamos divulgar o Islã. Agora, tem uma pergunta aqui também que eu recebo aqui. O que é o imã? Qual é o casamento do Islã e o imã? Será que são mesmas coisas ou alguma coisa diferente? Sim, o que é imã? Imã é dito que o imã é fé, traduzindo naquela que é a linguagem portuguesa. E o que é imã? Imã al-iqrar bil-lisan wa tasdiq bil-qalb. O imã é o dizer com a língua e testemunhar com o coração. Então, este é que é o imã. A pessoa profere com a língua que eu sim acredito em Allah e acredito no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o seu coração testemunha aquilo que a sua língua diz e as suas ações mostram aquilo que a pessoa realmente testemunhou. Então, a língua, o coração e as ações devem estar em concordância para mostrar que esta pessoa realmente tem imã. Porque se a língua dizer uma coisa, o coração dizer outra coisa, então aí o imã estará incompleto. Para o imã estar completo é preciso que estas três coisas vão em concordância.
Exatamente, Jazakumullah. Agora, Molana, nós também temos uma pergunta. Quais são as condições de aceitação de uma boa ação? O que é necessário? O que devemos fazer para essa ação? De certeza, se nós queremos o Islã, estamos a falar do Imã, porque queremos que as nossas ações sejam válidas diante do Criador. Mas quais são as condições? Serão isto, o Imã e o Islã, é suficiente ou tem mais outro elemento que é necessário? Sim, a condição para a aceitação de uma ação, existem 3 condições que a gente deve ter em mente. Primeiro é a crença. A gente deve acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala e ter em mente que somente Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, é Ele que nós adoramos e somente a Ele nós pedimos ajuda. Assim como a gente lê no Surat al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. A Ti somente adoramos e a Ti somente pedimos ajuda. Então, quando a gente ter isso em mente e a gente não associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, porque existem pessoas que fazem boas ações, mas eles são idólatras, eles associam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a ação de um mushrik, aquela pessoa que faz shirk. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a ação de um idólatra. Por isso que nós devemos ter uma crença super forte a Allah subhanahu wa ta'ala e não associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a primeira condição de aceitação de uma ação, porque Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre aqueles descrentes: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Que para os cáfiros as ações deles no dia de Qiyamah serão como uma miragem, que eles de longe verão, parece que têm ações, mas quando chegar lá no dia de Qiyamah vão ver que não existem ações para nós aqui. Por quê? Porque eles falharam na crença, eles não tinham uma crença verdadeira. E segundo é a sinceridade. A sinceridade, quando a gente põe o sidq, sinceridade no caminho, então Allah subhanahu wa ta'ala aceita nossas ações perfeitamente e com facilidade. E a terceira condição para a aceitação de uma ação é seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aqueles que são os seus ensinamentos e pegadas. Assim, Allah subhanahu wa ta'ala, se a gente for a cumprir com essas três formas para a aceitação de uma ação, então Allah subhanahu wa ta'ala sem dúvida irá aceitar as nossas ações. Mashallah. E depois também há uma outra pergunta que não quero calar aqui. Quantos são os níveis da religião no Islã? Quantos níveis são no Islã? Existem 3 níveis da religião no Islã, que é o primeiro, al-ihsan. O primeiro é que é al-iman, depois al-ihsan. E qual é o terceiro nível? Sim, falamos do nível da religião. Então o primeiro nível é o próprio Islã, e segundo é o iman, e o terceiro que é o ihsan. Então a gente já falou sobre o iman. E agora já falamos também sobre o Islã, e agora vamos falar sobre ihsan, que é um dos níveis do Islã. E se a gente for para o ihsan, subhanallah, a parte do ihsan é uma parte muito importante que nós devemos prestar muita atenção para isso. Quando o anjo Gabriel, o Jibrail alayhi salatu wa salam, foi até o profeta Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: mal ihsan, o que é ihsan? E o profeta Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, estando aí com Jibril, ele diz: al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. O ihsan é a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala como é que ele estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, eu estou na oração, estou no salat, eu devo ter em mente que eu estou diante de Allah subhanahu wa ta'ala, eu estou a ver Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala está a me ver. Mas o profeta ainda por cima diz:
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. Se a pessoa não consegue ter essa convicção que eu estou aqui vendo Allah subhanahu wa ta'ala, então esta pessoa deve saber فَإِنَّهُ يَرَاكَ, que Allah subhanahu wa ta'ala está a te ver. Então este é que é o ihsan. A pessoa estar aí a fazer uma ação sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala está a me ver. Se eu não consigo ver, então Ele está a me ver. Mashallah, mashallah. Aí, meu caro telespectador, estamos aqui a conversar com o Maulana, a nos explicar mesmo do ihsan. E ihsan, como ele diz, é sinceridade, não é? Adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a vê-lo. Se tu pensa que não te vê, certeza absoluta, Ele está a te ver. E, Maulana Abdul Ghani, depois disto tudo com o Islã, qual é o recado que traz para a nossa sociedade, nosso telespectador? Quantos cuidados nós temos que ter para nos considerar de certeza muçulmanos ou crentes a essa submissão islâmica? Primeiro ponto, a gente deve tomar cuidado em não associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E segundo ponto, devemos ser sinceros nas nossas ações e tomar o máximo cuidado de fazer as nossas ações somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala e não fazer para o agrado de ninguém, porque senão terão muitas consequências se a gente for a fazer alguma ação ou um ibadat para alguém, um ser humano, um certo fulano poder ver-nos, teremos consequência perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então vamos tentar sempre fazer as ações para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala e pôr a sinceridade como o requisito principal das nossas ações, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa aceitar as nossas ações. Este tema, Maulana, parece que nós até havemos um dia, podemos abordar, só falar disso, porque quando se fala shirk billah, há quem considera de shirk al-akbar e shirk al-asgar. Há muita confusão aqui no shirk al-asgar. As pessoas não sabem qual é o shirk al-asgar, acaba entrando em clivagens, atropelando na maneira perceptiva do shirk al-asgar, não é? Esse shirk al-asgar, será que pode influenciar a um crente banir suas ações, estar a ponto de chegar até ao shirk al-akbar, praticando consequentemente o shirk al-asgar? Acho que num outro momento a gente poderá responder esse programa com essa questão com mais clareza e com mais pesquisas. Aí fica uma dívida de Maulana Abdul Ghani, que ele vai nos trazer, inshallah, futuramente, porque há muita deturpação, a gente não sabe o que é ter. Há gente que diz, até pensar o que vou comer amanhã também é shirk. Então, pensando assim, nós talvez com mais detalhes, vamos para a próxima semana convidar o nosso Maulana Abdul Ghani para vir nos interpretar esta parte, para terminar este tema, deixar o nosso telespectador muito bem claro e ciente naquilo que ele está fazendo o Islã, porque o Islã é muita gente que está aqui a deturpar o Islã, muita gente que aparece como muçulmanos, mas quando vai vendo atividades dele, atos dele, atropela completamente o Corão. O Islã veio para a justiça e ele assenta na injustiça. O Islã veio para a humildade e ele assenta no orgulho. O Islã veio para fazer ter o ikram, ele acaba sendo um barril e por aí fora. Então, com essas aulas, achamos pertinente que devíamos partilhar consigo, meu irmão aí, caro telespectador, esta aula com Maulana Abdul Ghani. Esperamos que próxima vez, Maulana, traga-nos mesmo o tema do Shirk al-Asgar quando estiver preparado para interpretar melhor aos nossos irmãos aí, que tudo corra bem para si, para nós também, aqui o ANSTV, sempre presente em momentos marcantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.